E que bom podermos estar aqui. Eu queria desde já fazer uma menção à programação que tivemos na parte da manhã. Fizemos um drive-thru para as crianças e foi muito bacana. Você pode olhar aí no nosso Instagram, Facebook, já tem fotos. Os stories estão muito divertidos. Vocês podem olhar lá. Vai se divertir um pouquinho com as nossas aventuras da parte da manhã aqui. Acredito que as crianças tenham gostado bastante. Eu quero partilhar com vocês um texto de Mateus, capítulo 22, do 23 em diante. Mateus, capítulo 22, do 23 ao 33. Encontramos? Mateus, capítulo 22, do 23 ao 33. Agora acredito que já tenham encontrado, né? Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Amém? Eu queria falar um pouco a respeito do que nós aprendemos aqui nas palavras de Jesus. Eu quero falar a respeito de 3 lições que a gente consegue extrair aqui dessa pequena história, desse pequeno trecho da palavra, desse momento onde Jesus foi inquirido e trouxe respostas tão reveladoras, tão poderosas, que fizeram não somente calar os saduceus aqui da história, mas fizeram com que a multidão ficasse maravilhada com suas palavras. Eu lembro que semana passada nós estávamos aqui e estávamos partilhando também uma palavra, e eu lembro que
nós falamos muito a respeito daqueles que eram notáveis, aqueles que eram especiais, notáveis para todos aqueles que cruzam nossas histórias, notáveis. E Deus dá muita atenção a esses, sabe, que se sobressaem por obedecer a palavra, por cumprir a palavra, por fazer valer a palavra, por serem verdadeiros discípulos e viverem como tal. E aqui tem outra palavra que me chama muita atenção e nós vamos falar lá no final a respeito dela, mas desde já eu queria que você já ficasse com essa palavra na cabeça e ficasse pensando um pouquinho a respeito disso. Jesus é aquele que faz com que as pessoas fiquem maravilhadas, não apenas com suas palavras, mas com as suas ações, com o quanto ele é objetivo ao falar das grandezas do reino. Eu releio esse texto na minha Bíblia de papel aqui, o texto está todo marcado, mas na Bíblia digital também o texto está marcado. É um texto que eu gosto, é um texto que me traz, como eu disse, muitas lições, e hoje eu quero partilhar 3 delas com vocês. A primeira questão aqui que eu queria partilhar com vocês, a primeira lição que eu consigo aprender com Jesus, é que nós, todos nós, mas a nossa sociedade tem construído um pensamento ou um pseudo-conhecimento, a sociedade tem formulado uma forma de pensar, uma forma de interagir, uma forma de reter o conhecimento sobre aquilo que definitivamente ela não conhece. A sociedade tem construído um conhecimento, eu vou colocar aqui entre aspas, só para que a gente tenha um entendimento. Eu coloquei assim, pseudo-conhecimento, mas um falso conhecimento a respeito daquilo que ela não conhece definitivamente. Esse texto é um texto simples, um texto que está localizado historicamente há muitos anos atrás, mas ao que eu percebo, a forma de agir das sociedades, em todas as eras, ela se assemelha muito. Ela segue o mesmo status quo, segue o mesmo caminho de construir um conhecimento sem definitivamente conhecer aquilo que ela prescreve como certo e errado, como base, para que as respostas sejam dadas. Eu vou mostrar no texto para que a gente entenda de forma melhor. Como eu disse, o texto fala a respeito dos saduceus. Olha o que diz o verso 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E lhes perguntaram. Se você olhar aí, você vai ver que eles foram até Jesus, questionar Jesus a respeito da ressurreição, algo que eles não acreditavam. Tudo bem, eles, por não acreditarem, eles tinham um entendimento a respeito, mas, como eu disse, um conhecimento sem definitivamente conhecer. Suposições. E Jesus é maravilhoso. Jesus, ele é maravilhoso, porque as suas respostas, elas vão fechando todas as lacunas e fazem com que a gente entenda verdadeiramente o significado daquilo que Jesus tem para nos ensinar. Mas a gente, ao se debruçar sobre o texto e tentar entender a história, tentar entender o que está acontecendo aqui, vamos perceber que as respostas de Jesus, elas dão
um significado completo e encerra a questão. Porque se você olhar os versos 31, 32 e 33, isso está muito claro. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Na realidade, o que Jesus está respondendo, encerrando aqui, fazendo com que eles entendam que aqueles que questionam e pensam a respeito da ressurreição não conhecem nada a respeito de ressurreição. E Jesus diz, olha, vocês vão à palavra e tentam entender e parece que não entenderam nada. Vocês não ouviram o que Deus está falando através do tempo, através da palavra, através de tantos ensinos, profetas, sacerdotes, agora discípulos, apóstolos, ensinando exatamente a mesma coisa a respeito da ressurreição. É maravilhoso entender e ouvir isso que Jesus fala aqui. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Estamos falando a respeito de ressurreição. Os saduceus que não criam que haveria ressurreição e por isso fazem essa pegadinha com Jesus. É exatamente isso que eles estão fazendo aqui, uma pegadinha, tentando pegar Jesus pelo pé, tentando fazer com que ele fique encabulado, fique sem respostas a dar, contando essa história, essa suposição dos 7 irmãos. Irmãos, entenda que Jesus fala para eles assim, olha, o Deus que vocês dizem servir, porque os saduceus diziam servir a Deus, é um Deus de vivos e não de mortos. Olha com o que vocês estão preocupados. Vocês não entenderam, inclusive, coisas que parecem elementares. Da forma que Jesus coloca, parece elementar, que todo aquele que segue a palavra deveria entender. Na ressurreição, eles não casam, nem se dão em casamento. Isso está explicado através de toda a palavra. Há um conhecimento aparentemente estabelecido. E esse conhecimento chega até nós, irmãos. Essa é a questão. É por isso que eu estou falando que em todas as eras, a sociedade, os pensadores vão construindo os seus pensamentos, fundamentando eles em coisas que eles não têm verdadeiramente conhecimento. Porque falar de ressurreição, falar da palavra, é falar com homens de Deus. É ouvir o que o próprio Deus tem a dizer. É ouvir as palavras de Jesus que ecoam através dos séculos. Então, eu preciso estar muito atento com aquele conhecimento que está me cercando. Talvez me empurrando a tomar atitudes, fazer escolhas. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho na sua história. Pensa um pouquinho nas escolhas que você tem feito. Elas são a resposta da sua fé ou a resposta daquilo que você tem ouvido? Daquilo que você tem aprendido por tanto ouvir ou por tanto lhe dizerem ou por ler? Você tem dado respostas às questões espirituais com a sua fé, com a sua crença no Deus de vivos e não de mortos? Com um Deus poderoso, eterno, Criador dos céus e da terra? Ou você tem respondido segundo os seus mentores, segundo os seus professores? Você precisa atentar para o caminho que Jesus nos propõe aqui. Atentar para o que Deus tem nos ensinado através do tempo, através de sua palavra. As minhas respostas à sociedade, as minhas respostas às questões do meu tempo, deste século
e são muitas respostas a serem dadas. Elas precisam ser dadas segundo a palavra do Senhor. Amém? Amém? Eu percebo outra lição que Jesus nos traz de forma profunda, direta aqui. As nossas construções, elas estão profundamente enraizadas, arraigadas na nossa experiência humana e material. Eu vou explicar, tá? Mesmo quando a gente vai projetar um mundo espiritual, eu tomo como ponto de partida, como base, as questões com as quais eu lido agora na minha vida. Versos de 24 a 28, aí, os versos que vão seguindo, né? Os saduceus vão questionar Jesus e lhes propõem uma história. Fala de 7 irmãos, e fala da lei de Moisés, e fala que o primeiro se casou, morreu, não deixou filhos, e por isso o outro irmão a tomaria por esposa e daria filhos, descendência. Só que morreu e foram morrendo, até que todos os 7 morreram, inclusive a esposa, e eles falam a respeito da ressurreição e questionam Jesus. E na ressurreição, como vai ser? Porque ela teve 7 esposos aí. De quem ela será esposa? Começaram a entender o que eu disse? A lição que Jesus está tentando nos ensinar aqui? Eu quero falar de coisas espirituais. Irmãos, eu tenho conclamado, eu tenho convocado a igreja, eu tenho convocado cada um de vocês a pensar a respeito de coisas espirituais. Não é isso? Aqui na Vineyard de Magé, a gente tem pregado, a gente tem incentivado a cada um dos irmãos, a gente tem falado a cada domingo, praticamente, que todos aqui podem participar daquilo que Deus está operando e fazendo. Isso não é exatamente como alguns dizem, vindo aqui para cantar, ou fazer uma coreografia, ou fazer um solo, ou trazer uma mensagem. Não são participações, mas ser um instrumento do reino a todo tempo, em todo lugar, com aquilo que o Espírito te enche a fazer. Todos nós fomos chamados a viver um caminho espiritual. Todos nós fomos chamados a dobrar os joelhos, ao se reclinar na cabeceira da cama, ao estar nas nossas casas ou nos nossos trabalhos e separar um tempo para orar e saber que Deus vai falar ao coração de cada um de nós a troca genuína daquilo que Deus tem para falar e aquilo que a gente tem para ouvir a respeito daquilo que o Espírito nos manifesta, a sua vontade. Eu estou falando para vocês que o Espírito vai nos guiar de forma tão poderosa que seremos levados àqueles que precisam do nosso toque, do nosso abraço, que precisam ouvir uma palavra de bênção, uma palavra de refrigério, uma palavra de cura. Está entendendo isso? Cada um dos irmãos aqui, eu sei que já tiveram experiências de serem levados a pessoas em dadas circunstâncias, em algum momento, e aquela pessoa diz: preciso que você ore por mim. E aí você começa a entender por que você está ali, por que você fez naquela manhã aquela leitura e tem uma palavra para dar. Estou falando que cada um de nós tem um chamado a uma vivência espiritual a colocar em prática. E a gente olhando para esse texto, a gente vai entender que até quando costumamos falar de coisas espirituais, a gente começa a tentar construir algumas questões para que a gente tenha respostas um tanto quanto mais concretas, como se elas fossem tão necessárias assim. Porque vivemos pela fé, não é isso? E eu não posso definitivamente provar o quanto eu amo a Deus. É uma questão de fé.
Eu não posso provar o quanto eu amava meu pai. Por mais que eu tenha ações que de alguma forma demonstrem isso, definitivamente a gente não consegue provar, porque é uma questão de falar e de se acreditar. Aí, eu quero que você entenda que eles estavam tentando falar de uma coisa espiritual que era a ressurreição. E qual era a referência que eles tinham? Casamento. Qual a referência que eles usaram? Um casamento, um funeral, um novo casamento. Não é isso. E eu vou trazer respostas espirituais usando essas ferramentas humanas, materiais. Pode ter certeza, em algum momento, a gente fica sem resposta se a gente fizer isso. Em algum momento, a gente não consegue trazer respostas que verdadeiramente tragam sentido ou mudem o pensamento de alguém. E aí eu fiquei pensando muito nisso, caramba. Nós, a cada momento, tentamos projetar a nossa fé nas coisas que a gente tem como pegar, tocar. Nas coisas que a gente vê, a gente fala assim, olha, Deus tem me abençoado, olha o carro que eu comprei. Por que a minha fé precisa ter um carro para mostrar? Será que é definitivamente fé? Será que são essas as ferramentas que vão fazer com que eu vá além espiritualmente? Eu falo assim, olha aqui a minha conta. Está no azul. E aí eu falo que isso é a resposta espiritual que Deus trouxe para mim. Continuo fundamentando a minha fé nas coisas que eu posso ver. Mas, pastor, como que vai ser? Está na hora da gente ler Hebreus, né? E entender que a nossa fé, ela não se prova com as coisas materiais. É simplesmente aquilo que eu decidi acreditar. E eu vou falar de forma muito clara a respeito do que eu acredito. Porque o meu coração está cheio disso. As pessoas, elas serão convencidas de verdade, não quando eu mostro algo, mas quando eu falo com o coração cheio de convicção, amor, paixão, e aquelas pessoas dizem assim, como pode essa pessoa crer assim? Eu olho para esse texto e consigo enxergar exatamente isso. Versos 29 e 30. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. E ele, o texto que eu já li, né? Porque na ressurreição não se casam, não se dão em casamento, são porém como anjos no céu. A nossa fé, ela precisa ser algo extremamente real para nós. Mesmo quando a gente não consiga tocar com as mãos. A nossa fé precisa ser algo extremamente real, palpável para nós. Mesmo quando a gente não consiga enxergar com os nossos olhos. A nossa fé precisa ser a certeza definitiva daquilo que eu creio em Cristo Jesus. Mesmo quando todas as situações me levem a crer ao contrário. De que Ele não existe, de que Ele não está agindo, de que Ele não fez, de que Ele não quer e siga por aí. A minha fé precisa estar fundamentada exatamente como Jesus está falando. Exatamente como eu disse já algumas vezes falando para vocês agora. A minha fé está fundamentada na palavra de Deus. As minhas respostas às questões dessa terra e desse tempo, por mais que elas sejam e pareçam elevadas, por mais que elas pareçam difíceis de serem dadas,
As minhas respostas, elas são fundamentadas, estão arraigadas, têm raízes na palavra de Deus. As minhas respostas estão florescendo da fé que eu tenho cultivado diariamente. E ouça com muita atenção o que eu vou te dizer. Eu não estou falando de uma fé inconsequente. Eu não estou falando de uma fé radical, no sentido de nos tornar pessoas completamente cegas à nossa realidade, porque isso pode acontecer. Completamente ignorantes a tudo que está acontecendo à nossa volta. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma fé consciente, de uma fé que tem os seus pés fundamentados na palavra e que sabem que em alguns momentos passamos por dificuldades, que em muitos momentos a gente continua a crer, mesmo quando a gente não sabe verbalizar ou trazer uma resposta tão definitiva quanto a de Jesus aqui. Está entendendo isso? Porque se a gente espiritualiza completamente tudo, parece que a gente não está enxergando o que está acontecendo. Quando a gente vai espiritualizando todas as questões, e segundo a igreja tem pregado hoje, de uma forma extremamente triunfalista, quando eu tropeço, quando eu caio, quando eu não consigo conquistar ou alcançar as coisas que eu tenho tratado com Deus, parece que minha fé, ela acabou, ela não existe. E eu estou falando que a gente tem fé em todos os momentos. Quando a resposta é sim, e eu continuo a ter fé quando a resposta é não. Isso é fé consciente. Isso é fé embasada na palavra. Isso não é uma fé triunfalista. Não é uma fé sem sentido. Porque, como eu disse, a gente fala do que o nosso coração está cheio. E o nosso coração precisa estar cheio da fé no Senhor Jesus. Essa é uma grande lição que Jesus nos ensina aqui. É uma lição extremamente poderosa que Jesus nos ensina aqui. Não se esqueça. A nossa fé enfraquece quando a gente não conhece a palavra do Senhor. Errais, porque não conhece as Escrituras. Você fica em dúvida, porque você não conhece a palavra. Você põe a sua fé em questão, a sua igreja em questão, porque você não conhece a palavra. Olha que lição preciosa. Conheça a palavra. E eu quero, mais uma vez, incentivar, motivar a cada um de vocês que estão ouvindo essa mensagem. Deus está te chamando a ser um conhecedor da palavra. Um homem, uma mulher, um jovem cheio da palavra de Deus. Eu estou cansado de ouvir alguns irmãos falarem assim, mas eu não consigo entender, eu tenho dificuldades, Irmãos, para de dar essas desculpas. Para de se olhar e se diminuir. Você é especial para Deus. E Deus quer se revelar a você, e Deus se revela através da palavra de forma extremamente poderosa. Dedique-se à leitura da palavra. Ouve. Eu sei que você já ouviu isso muitas e muitas e muitas vezes. Dedique-se à leitura da palavra. Você fala assim, é aquele trecho da mensagem que eu sei que não serve muito para mim. Serve sim, é para você. Separe um tempo de leitura com o coração completamente inclinado a um Espírito Santo que quer falar e se revelar, que quer te encher de poder e conhecimento, e que vai te encher e vai te transformar através do conhecimento na palavra. Você já entendeu isso aqui? Que a gente erra por não conhecer, e quanto mais a gente conhece, mais a gente acerta. Quem aqui não quer acertar?
Quem aqui não quer trazer respostas que vêm do alto, que vêm de Deus para o coração daqueles que atravessam o nosso caminho? Eu sei que em algum momento da sua vida, alguém veio com questões que você tinha certeza que eram questões espirituais e fizeram perguntas que você ficou sem respostas, ficou meio que se sentindo em um beco sem saída. O que eu vou falar? Como eu vou mostrar que eu acredito em Deus, que acredito naquilo que eu tenho pregado, naquilo que eu tenho falado? Imagina que quanto mais você conhece a palavra, menos você vai se ver em uma situação assim. Vai ter palavra, ouve. É Deus que está falando isso para você. Quanto mais você conhecer, menos você vai se sentir encurralado. Como eu disse, por essa sociedade. Como eu disse, por alguns que se levantam para realmente provar a nossa fé. Como eu disse semana passada, né? Como é bom a gente poder falar, olhar. Eu lembro um dia eu estava na rua, eu e Verônica, a gente estava resolvendo algumas coisas, e Luana me ligou e falou assim: pastor, tive uma experiência agora. Uma pessoa falou para mim e colocou a minha fé em xeque, falou do nosso Deus. Eu fiquei, caramba, mas eu consegui falar algumas coisas. E aquela pessoa que estava completamente descontrolada silenciou e foi embora com algumas questões respondidas. Lembra? É disso que eu estou falando. Vai a palavra, mas vai diariamente a palavra. Porque a gente chama a palavra de pão e nunca se alimenta. Como que você vai estar forte sem nunca comer do pão de Deus? Como que você vai querer ficar de pé? Como? E para encerrar, a última lição que eu aprendo aqui. Jesus tem respostas, não apenas porque Ele conhece, mas porque Ele tem o controle. Nossa, eu pensei que quando eu fosse falar isso, alguém ia falar assim: glória a Deus. Eu esperei, assim, aqui, sabe, no coração. Esperei um glória a Deus aí. Vou falar de novo para ver se agora cola. Jesus tem respostas, não apenas porque conhece, mas porque tem o controle. Amém. Deus tem o controle, Jesus tem o controle. Jesus é aquele que consegue compreender a grandeza das questões que estão sendo apresentadas. Jesus é aquele que consegue entender o coração daqueles que estão querendo colocar a palavra em xeque. Jesus é aquele que tem o controle de entender que o que eles querem é diminuir a grandeza de Deus. A palavra diz em João capítulo 11, verso 25, que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, e Jesus aqui era a tipificação completa, perfeita, de que Ele era a ressurreição e a vida. Talvez eles não crescem definitivamente porque olhavam para Jesus sem entender quem Ele era definitivamente. Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, aquele que veio para nos remir, qualquer que seja o nosso pecado, as nossas falhas, a ação, a presença de Jesus, o sangue e o seu sacrifício nos torna completamente limpos e nos dá acesso ao trono de Deus. Esse é o Jesus que tem o controle. Esse é o Jesus que é a ressurreição e a vida. Às vezes andamos como moribundos, sem entender, sem ter respostas, completamente derrotados. Abraçamos os vícios, a bebida, as drogas, porque a gente quer ter respostas e não tem. Jesus é a resposta. Jesus é aquele que nos levanta. As nossas famílias completamente destruídas.
os nossos relacionamentos adoecidos, porque a gente quer dar algumas respostas, encontrar e não as temos. Quando olhamos para Jesus como a resposta, aquele que tem o controle para agir em nossas vidas, como aquele que é a ressurreição, ou seja, é aquele que nos tira da morte e nos dá vida, como aquele que nos faz encarar a vida de uma forma diferente e estarmos vivos definitivamente, porque Ele é esse. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu disse para vocês que quando eu estava escrevendo essa mensagem, Deus falando ao meu coração já há alguns dias, e eu lembrando daquilo que Deus tinha falado semana passada, os que são notáveis, os que são especiais aos olhos de Deus, aqueles que se dedicaram ao serviço, aqueles que se doaram ao serviço da palavra do reino. E aqui aprendemos a respeito de um Jesus admirável. Você quer ter a noção do que eu estou falando? Olha aí neste mesmo capítulo, verso de número 22. Ouvindo isto, se admiraram e deixando foram-se. Jesus é visto como esse que faz com que as pessoas fiquem admiradas pela sua palavra, pelo Espírito que habita nele, pelaquilo que ele fala, pelaquilo que ele entrega, por como ele vive. Olha o verso 33, ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, aquilo que ele conhecia, aquilo que ele ouviu de Deus a falar. Jesus diz que ele só fala aquilo que o Senhor, o Pai, o mandou falar, então é isso. Aquilo que ele tem entregado, aquilo que ele entrega, aquilo que ele pregou, aquilo que ele estava ensinando aos saduceus aqui, a multidão ficou maravilhada com a sua doutrina, com a sua palavra. Tem mais, olha o verso 46, e ninguém podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele momento, lhe fazer pergunta. Esse é Jesus. Por mais que a gente continue a ser questionado, por mais que continuem a nos inquirir a respeito da fé, da grandeza do reino, nós precisamos mergulhar na palavra, quebrantar os nossos corações no entendimento que somos instrumentos do Espírito Santo, para que o Senhor traga respostas, que silenciem as questões. Sabe, algumas questões, elas são silenciadas pela fé simplesmente. Não é o conteúdo perfeito, não é aquela resposta irrepreensível que cala, porque sempre haverá uma outra questão a ser levantada, mas uma fé genuína, definitiva no Senhor Jesus. Jesus é o admirável nesse texto. Jesus é o que maravilha as pessoas nesse texto. Jesus é aquele que traz respostas que silenciam as perguntas. Jesus é o único que pode silenciar todas as nossas questões. E eu queria que você pensasse um pouquinho nisso, já chegando ao final dessa mensagem. Talvez você tenha questões a serem respondidas. Estamos aqui, somos crentes, já estamos há muito tempo seguindo o Evangelho, mas talvez você tenha questões a serem respondidas. Algumas dúvidas da fé, algumas questões que precisam de algo mais. Pelo menos é isso que você acha. E eu estou falando para você. Vá a Jesus e Ele silencia essas questões. Vá a Jesus e Ele aquieta o seu coração. Vá a Jesus e Ele abranda a aflição. Você entende? Está ouvindo? Às vezes estamos aflitos, às vezes estamos completamente desbaratados, e a gente precisa aprender o caminho até a cruz, o caminho até os pés de Jesus, e Ele faz com que a nossa aflição se dissolva, se dilua no seu amor, na sua grandeza, na sua palavra. Ele é aquele que nos enche de tal forma,
que só então nos sentimos verdadeiramente completos. Nós sempre estamos vazios. Nós sempre estamos à procura, se não estamos cheios de Jesus. Há sempre questões a serem respondidas. Há sempre amores a serem correspondidos. Se nós não estamos cheios de Jesus. Ele aplaca as nossas dúvidas. Ele, à medida que procuramos, se revela. Ouviu? Isso é uma equação muito simples. À medida que você procura Deus, na sua palavra, em oração, Ele se revela. Quanto menos você procura, menos você conhece da revelação do Pai. Quanto mais você procura, mais você conhece. Quanto mais você busca enxergar Jesus, mais Ele se revela. Eu e Verônica, nós estávamos no encontro de líderes da Vineyard Brasil, nosso último encontro virtual, que falou a respeito de casamento, relacionamento, né, marido, esposa, e questões que gravitam em torno dessa relação. E o Fábio, eu não vou nem falar o sobrenome dele para não errar, porque é difícil, Saborga, enfim. Falou algo que ficou gravado. Entre tantas ótimas lições, ele falou assim: nós nos acostumamos, o ser humano, a gente se acostuma muito facilmente com as nossas rotinas. Quanto menos eu oro, menos eu vou sentir necessidade de orar. Quanto menos eu ler a Bíblia, menos eu vou sentir necessidade de ler a Bíblia. Eu e você, nós somos assim. Está na hora de você começar a ler a sua palavra. A sua não, a palavra de Deus, né? Mas na sua Bíblia aí, né? Ler. E até quando você não está, sabe, com aquele espírito tão animado, você continua lendo. E você vai desenvolvendo essa prática. E você começa a sentir necessidade. E quanto mais você lê, mais você sente necessidade de ler. Quanto mais você ora, mais você sente necessidade de orar. O Deus a quem eu sirvo é esse, que quer se revelar. Ele está disposto a se revelar. Ele é o nosso descanso. Ouviu? Nós vivemos um tempo tão corrido. A gente tem que resolver tantas coisas. E Jesus está falando para você nessa noite: eu quero ser o seu descanso. Eu quero que você aprenda a descansar em mim. Busca a minha grandeza. Esteja atento, sedento pela revelação de Deus. E o brilho de sua revelação trará descanso ao seu coração, à sua alma inquieta. Eu vou te dizer, sabe, no tempo que a gente tem vivido, as nossas mentes estão abaladas, os nossos corações estão abalados em meio a tantas questões, tantas e tantas questões. Deus me trouxe aqui para te dizer que há vida nele. A vida no Senhor, em suas palavras, no seu cuidado, a vida. Se você procurar, pesquisar um pouquinho na internet, aí você vai ver que o número de suicídio tem aumentado. E eu quero que você entenda que há vida em Jesus. Há vida em Jesus. A vida e a vida em abundante. João capítulo 10, verso 10, Jesus diz isso.
O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Nós queremos estar vivos, e a gente tem procurado estar vivos em um monte de coisa da nossa era, do nosso tempo. Sabe, a minha geração não, mas esse tempo, essa geração, ela se sente viva com as selfies, as postagens em redes sociais. Ela se sente viva torneando os corpos nas academias. Ela se sente viva nos bares, nas grandes e mais badaladas baladas. É aí que parece estar a vida. E a gente vê o número de suicídio continuar a aumentar. Há quem acha que se cunhou palavras novas para que a gente entendesse aquilo que está acontecendo, o workaholic, aquele que é apaixonado por trabalho. A palavra nem existia. Ela foi cunhada porque tem gente querendo estar vivo, demonstrar vivacidade, efetividade assim, trabalhando. E aí a gente continua vendo o número de suicídio aumentar. Porque só há vida de verdade, abundante em Jesus Cristo. Ele veio para que tivéssemos vida. E não é simplesmente estar vivos, mas vivos na abundância. Na abundância daquilo que Ele tem para revelar e fazer em nós. Amém? Essa é a palavra que o Senhor separou para que a gente estivesse meditando aqui. Para que a gente pudesse desfrutar desse tempo. E eu, em nome de Jesus, acredito que cada um de vocês ouviu esse recado. E em nome de Jesus, eu acredito, eu espero, eu anseio, assim como Jesus, tenho plena certeza de que você não faça dessa mensagem apenas mais uma mensagem de domingo. Apenas mais um vídeo que você assistiu no YouTube, no Facebook ou em qualquer outra rede. Que você se sente inspirado por uma semana, 2 dias, uma semana, um mês, e daqui a pouco está precisando de uma nova palavra para te dar ânimo. Não. Tome essa palavra como um chamado de Deus para se aproximar dEle, para estar andando com Ele, para entender que Ele tem respostas para as suas necessidades, que Ele te capacita a dar respostas para aqueles que atravessam o seu caminho, que Ele é aquele que tem vida para te dar e vida em abundância, e deixa muito claro que não há outra vida em nenhum outro lugar, em absolutamente nada dessa terra. A primeira questão que a gente trouxe foi essa. A gente tenta dar respostas espirituais a questões que são transcendentais, usando coisas materiais, físicas. Você não vai se dar bem assim. Não é assim que se responde. E Jesus está falando, eu sou aquele que tem respostas para você. Eu sou aquele que aquieta o teu coração. Eu sou aquele que te dá paz. Eu sou aquele que te empodera a falar do reino. Amém? Vamos orar? Não dá para você vir aqui, né? Não dá para a gente estar tão juntinho assim como a gente queria estar orando junto. Mas você pode ficar em pé aí no seu lugar. Vamos ficar em pé. Eu queria orar por você, mas eu queria que você também orasse comigo. Você falasse para Deus, Deus, eu quero vivenciar
experimentar a grandeza de tudo aquilo que o Senhor nos falou nessa noite. Eu quero estar no Senhor. Eu quero estar profundamente abraçado, alinhado com essa mensagem. Eu quero estar completamente inspirado por aquilo que o Senhor nos trouxe nessa noite. Então, enquanto eu vou falando com Deus a respeito da sua e da minha vida, fala também você com Deus a respeito do quanto você quer e anseia para que essa palavra se manifeste em sua vida. Pai, em nome de Jesus, estão aqui os teus servos reunidos, estão aqui os teus filhos, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, aqueles que estão dispostos a receber do Senhor esse toque que nos faz completamente diferentes, esse toque espiritual que vai operar no profundo de nossa alma, fazendo com que cada um de nós seja movido pelo teu Espírito a uma nova realidade de vida. Age, Pai, agora, assim, na vida de cada um dos teus filhos, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, onde quer que o som dessas caixas de som alcance, em qualquer casa que esse vídeo possa entrar, em nome de Jesus, que cada um sinta o fluir do teu Espírito, cada um sinta a ação do teu Espírito, nos transformando, nos tocando profundamente e nos levantando a fazer a obra do reino, Pai. Nos ajuda a entender que o Senhor é todas as respostas que a gente precisa. O Senhor é todas as respostas que precisam ser preenchidas. O Senhor é aquele que preenche o nosso coração completamente. O Senhor é aquele que sacia nossa fome definitivamente. O Senhor é aquele que nos torna sãos, completos. Em nome de Jesus, opera Deus Espírito Santo em cada um de nós. Sopra em nós, Espírito. Sopra em nós. Vem sobre nós poderosamente. Age em nós. Para a honra e glória do teu santo, 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 santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos adorar?